Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 18 ao 22. Amém? Amém. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhes, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Queridos, vamos orar neste momento. Feche seus olhos, curve as suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, cultuando a Ti, te glorificando e te exaltando. Te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pela família, te agradecemos pela força, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por colunas e ofertas que são semeados na Tua obra. Pai, neste momento a Tua palavra vai ser pregada. E nós te pedimos a direção, te pedimos a Tua força. Que o Senhor neste momento venha nos usar, Pai. Venha abrir a minha mente, venha me dar conhecimento, venha revelar a Tua palavra, venha ministrar a Tua palavra em meu coração e venha tomar a minha boca para falar com a Tua igreja. Então, desde já eu te peço, meu Pai, eis-me aqui o Teu filho e o Teu servo. Usa-me, Senhor. E obrigado, Santo, eterno e maravilhoso e poderoso e Criador, Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, a nossa vida aqui nessa terra, o nosso corpo, esse corpo físico a qual nós temos, precisa de muito alimento. Alimento para que nós não adoeçamos. E nós precisamos de alimento que tem vitaminas, alimento que tem sais minerais. Precisamos de alimento que tem nutrientes. Nós precisamos de alimento que tem carboidrato. Precisamos de alimento que tem muitos nutrientes que se encontram em frutas, que se encontram em ovos, que se encontram em leite. Todos nós precisamos de proteínas, porque sem proteínas, o que acontece conosco? Nós vamos emagrecer, nós vamos ficar doentes. E muitos acabam ficando tão ruins que acabam até morrendo por falta de proteína. E os alimentos ruins, sem proteína, ele deixa o ser humano doente, até um ponto de levar muitos à morte, porque acabaram ficando doentes, porque não tiveram as vitaminas no seu corpo, a qual o seu corpo precisa. Então nós precisamos de uma boa alimentação, e por isso nós temos que se alimentar de 3 a 4 vezes ao dia. Temos que tomar café da manhã,
temos que almoçar, temos que tomar o café da tarde e jantar, e sempre se alimentando com alimentos que vai trazer benefício para o nosso corpo. Alimento à base de sais minerais, alimento que tem nutrientes, alimento à base de carboidrato, porque sem esses alimentos nós não vamos ter uma boa saúde. Nós vamos adoecer, vamos ficar doentes e muitos acabam até morrendo por falta do alimento neste corpo físico. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é a nossa proteína. E tem que se alimentar da palavra de Deus o ser humano que quiser ficar de pé diariamente, que quiser ter força, que quiser ser uma pessoa saudável espiritualmente, ele tem que se alimentar diariamente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa proteína. A palavra de Deus é que nos deixa de pé. A palavra de Deus é que nos fortalece. Tem que se alimentar diariamente da palavra de Deus para que não fique fraco, para que não morre espiritual, porque tem muitos que estão vivos físico, mas estão mortos espiritual. Este homem aqui que Jesus disse, replicou-lhe porém Jesus, segue-me e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Esse homem ele estava vivo fisicamente, mas estava morto espiritualmente. Assim, neste mundo a qual nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que estão vivos fisicamente, estão com uma saúde boa porque se alimenta com alimento bom e não tem a doença na carne, estão vivos físico, mas espiritualmente estão mortos, porque não está tendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus é que nos põe de pé, é a palavra de Deus que nos traz vida. E as pessoas que não gostam de ler a palavra de Deus, que não querem se alimentar da palavra de Deus, acabam ficando fracos e morrendo espiritualmente. São pessoas vivas fisicamente, vivo físico na carne, mas morto espiritualmente. Aleluia. Por isso que nós temos que estar sempre meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz fé. A palavra de Deus ela nos fortalece, e a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Quantas pessoas que estão fracas e quando recebem uma palavra de Deus, recebem força. Eu vou lutar, eu vou correr, eu não vou desanimar, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Por quê? Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Nós cremos nesse Deus porque nós ouvimos a palavra dele. Nós cremos nesse Deus porque nós se alimentamos da palavra dele. Nós estamos de pé porque a palavra dele nos traz vida. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos capacita. A palavra de Deus, ela sara, ela cura, ela liberta, ela traz resultado bom para a nossa vida. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus em nós, no nosso espírito. Tem gente que não quer a palavra de Deus, tem gente que gosta de ler revista, tem gente que gosta de ler gibi, mas não gosta de ler Bíblia. Tem gente que gosta de pesquisar sobre a vida dos famosos, tem gente que gosta de pesquisar sobre as novelas, tem gente que gosta de pesquisar sobre os cantores, tem gente que é o tempo todo lendo jornal, lendo revista, lendo gibi, mas não quer ler a Bíblia. E quem não lê a Bíblia não tem como ficar de pé, não tem como vencer, não tem como se dar bem, não tem como conhecer
todas as coisas que acontecem nesse mundo, porque tudo o que acontece nesse mundo, na palavra de Deus a gente tira a resposta para vencer, porque a palavra de Deus tem solução para tudo. Se falar de família, o filho está rebelde, a palavra de Deus nos ensina sobre o relacionamento, ensina sobre finança, ensina sobre prosperidade, ensina como vencer, ensina a respeito do preguiçoso, ensina a respeito do vagabundo. A palavra de Deus ensina a respeito de tudo. Por quê? Porque nós temos um Deus que quer nos ajudar, e Ele deixou a palavra. Leia a minha palavra, se alimenta da minha palavra, que vocês vão se dar bem enquanto estiver nessa terra. E a fé do ser humano, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 está escrito, irmãos, olha só, Romanos 10, versículo 14 até o 16, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que temos que pregar a palavra de Deus. E como alguém vai ouvir se não tem quem pregue? Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como que vão ouvir se não há quem pregue? Por isso temos que pregar a palavra. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Verso 16: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aleluia, louvado e glorificado é o nosso Deus. Então a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra. Você já imaginou um martelo quebrando uma pedra, quebrando? Assim é a palavra de Deus, ela é como um martelo que quebra a pedra. Qual que é a pedra? A pedra do coração. Ela amolece o coração do ser humano. Quanta gente que teve uma transformação através da palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, verso 29, diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, que esbagaça a pedra, que quebra a pedra. Ela tira, a palavra de Deus, ela tira a mágoa. A palavra de Deus, ela tira o ódio. A palavra de Deus, ela tira a soberba. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela quebranta corações. Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26. A palavra de Deus, ela quebranta o coração de pedra, aquele coração duro. Ela transforma aquele coração num coração mole, um coração de carne, porque a palavra de Deus, ela tem este poder. Quanta gente que era carrasco, gente que era ruim, gente que era mal, gente que era ignorante, gente que não perdoava, e quando passou a conhecer a palavra de Deus, amoleceu o coração, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, ela quebra, ele muda, ele transforma. A palavra de Deus, ela transforma, mas o ser humano tem que se alimentar da palavra de Deus, porque não pode ser só ouvinte da palavra de Deus. Tem gente que é só ouvinte da palavra de Deus, mas tem que colocar a palavra de Deus em prática. Tiago fala sobre isso no capítulo 1, versos 22 a 23. Tem que colocar a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus, ela limpa o ser humano de tudo o que não presta. Você já imaginou, irmão? A palavra de Deus, ela limpa, porque a palavra de Deus vai arrancando tudo o que não presta. Através da palavra as pessoas vão abandonando o pecado. Eu fazia isso, hoje eu não faço mais.
eu já fiz aquilo. Eu não vou ficar falando tipos de pecado. Os irmãos são maduros, os irmãos sabem o que eu estou pregando. Eu fazia isso, eu não faço mais. Eu já fiz aquilo, eu não faço mais. Quando eu trabalhava lá, porque ela vai limpando. A pessoa, quando vai conhecendo o Evangelho, quando vai conhecendo Deus poderoso, quando vai conhecendo o Salvador da humanidade, quando vai tendo a intimidade com o Espírito Santo, aquilo vai arrancando e a pessoa vai se tornando um novo homem, uma nova mulher, por causa da palavra de Deus. Olha o que está em João 15, no versículo de número 13. Vamos ver se é isso mesmo. João 15, versículo de número 3. Ó. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Vós já estás limpo pela palavra que eu tenho falado. Então, irmãos, a gente vem pregando. E essa pregação nossa vem mudando histórias. Essa pregação nossa vem transformando vida. Essa pregação nossa vem trazendo mudanças, edificações na vida de muitas pessoas. Por isso que temos que pregar a palavra, o poder da palavra. O que é o poder da palavra? O que faz a palavra e o que produz a palavra. Irmão, nós vemos que Jesus, ele venceu o diabo pelo poder da palavra. Nós só vencemos o diabo pelo poder da palavra, porque ela é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17. A espada do Espírito. A palavra é a espada do Espírito. E com a palavra é destruído. Destruído o que, pastor? Todas as setas diabólicas. Com a palavra é destruída todas as obras malignas. Com a palavra é destruída todas as artimanhas do diabo. Com a palavra é destruído todos os enganos do diabo. Com a palavra é destruído todas as armadilhas do diabo. Só consegue vencer o diabo quem estiver alicerçado na palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, quem lê a Bíblia, quem quer buscar a Deus, quem tem um propósito. Toda noite eu vou ler a Bíblia, toda manhã eu vou ler a Bíblia, todo dia eu quero ler a Bíblia. Eu quero me alimentar da maneira que eu alimento com comida saudável. Eu quero alimentar o meu espírito com a melhor comida saudável, que é a palavra de Deus. Eu quero força, eu quero ser um crente fervoroso, eu quero ser uma crente fervorosa, cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de conhecimento. Eu não quero ser um caído, eu não quero ser um derrotado. Eu quero essa palavra de Deus dentro de mim, porque eu sei que com a palavra de Deus eu vou vencer as setas malignas, eu vou vencer as artimanhas, eu vou vencer todas as obras do diabo, as armadilhas, os enganos do diabo. Consegue vencer quem tem a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. Aleluia. Porque a palavra é a espada do Espírito. De que uma espada faz, meu querido e minha querida irmã? Uma espada, o que a espada faz? A espada, ela destrói. A espada, ela corta. Assim é a palavra de Deus. Ela destrói todas as armadilhas do diabo. Ela corta as armadilhas do diabo. Ela destrói os enganos do diabo. Ela alerta, ela mostra o que é certo, ela mostra o que é errado. Quando o diabo está soprando e querendo te conduzir para o caminho errado, querendo te enganar, porque o que o diabo faz é enganar. E você conhece a palavra, você fala, não, eu não tô, isso daí está errado, porque na palavra de Deus eu aprendi assim. Aí não tem como ele te enganar, não tem como ele te manipular, não tem como ele te levar pelos maus caminhos. Por quê? Porque você conhece a palavra. O nosso Salvador Jesus, ele venceu o diabo com a palavra. Em Lucas 4, verso 7, em Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Mateus, no capítulo 4, versículo de número 4, diz assim, ó, só para os irmãos entenderem. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, ó, Jesus jejuava, irmão, por isso que nós temos que jejuar. 40 dias e 40 noites teve fome. E o diabo, ele ofereceu
alimento para Jesus, para tirar Jesus do propósito. Muitas vezes nós estamos jejuando e chega amigo nosso: ô pai, você quer comer um pastel? Eu busco lá. Ô pai, vamos tomar uma coca? Ó, eu cheguei com um pão doce aqui. E aquilo, eu sei, irmão, que é uma ação demoníaca. E assim o diabo faz muitas vezes para tirar nós de um propósito de jejuar. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproxima-se dele e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Porque ele queria que Jesus se alimentasse e Jesus saísse do propósito de jejuar. Então ele ofereceu para alimento: Jesus, faça isso, que essas pedras vão se transformar em pão, porque tu és filho de Deus. E Jesus, porém, respondeu: está escrito. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, nós não vivemos só do pão, mas nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que se alimentar dessa palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Tem que repreender esses demônios no nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Você já imaginou, irmão, uma lâmpada nos seus pés? Você já imaginou uma lâmpada nos seus pés? Você anda na claridade. Ela segura para o ser humano não cair, porque ela é uma lâmpada nos seus pés. Os seus pés, quando você tem a palavra de Deus, você está andando, mas os seus pés estão andando em claridade, estão andando em lugar seguro. Não tem como você tropeçar, porque ela segura para que o ser humano não caia, porque ela é lâmpada para os seus pés, ela é uma claridade para os seus pés, e ela é luz para o teu caminho. Onde você vai, se você tem a palavra de Deus, você tem uma luz. Por quê? Porque a palavra é Jesus. E Jesus é a luz do mundo. E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram as trevas do que a luz. Aleluia. E Jesus, ele é a luz do mundo. E a palavra é a luz para o caminho. E ela te protege em qualquer caminho. Quem tem a palavra de Deus, irmão, quem conhece a palavra de Deus, tem a proteção, porque tem um conselho de Deus. O conselho de Deus é a Bíblia. Tem resposta para tudo. E ela tem poder. Ela tem poder para mudar qualquer situação. O próprio Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Então Davi, quando ele escutava alguém pregando, quando ele meditava, ele guardava a palavra no coração e tomava posse e falava: eu não quero pecar. Mas tem gente que quando escuta a palavra, quando Deus está corrigindo, fica nervoso, fica nervosa, emburra. Eu não quero mais saber de Deus. Esse pastor pega no pé, esse pastor fala demais. De novo esse mesmo discurso. O próprio Jesus, ele disse, né, quando ele estava pregando, né, e os discípulos falaram: mas mestre, desse jeito não vai ficar ninguém aqui. E Jesus deu uma repreensão neles, porque Jesus disse: se vocês quiserem ir com eles, pode ir também. E Pedro disse: só tu tens palavra de vida eterna. Por quê? Porque tem gente que não quer escutar o ensinamento, não quer escutar a correção. E Pedro diz: só tu tens palavras de vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Salmo 119. Salmo 119. Aleluia. Louvado e glorificado é o nosso Deus. Salmo 119. Salmo 119. Aleluias, louvado e glorificado é o nosso Deus. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, meu querido e minha querida irmã, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em João capítulo 6, no versículo de número 63, Jesus disse que a palavra é espírito e vida.
João capítulo 8, versículo 31, disse-lhe Jesus: se permanecerem nas minhas palavras, serás verdadeiramente meus discípulos. Se permaneceres na minha palavra. Então, para ser verdadeiramente discípulo do nosso mestre querido, tem que ter a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela traz vida. A palavra é vida. Ela é vida e ela traz vida. Ela é vida e ela traz vida. Ela é eficaz. Ela traz resultado positivo. A palavra, ela traz resultado positivo. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela fica no coração. A gente está pregando, mas a palavra de Deus, ela fica no coração, trabalhando. Ela fica trabalhando. E depois de dias e dias, meses e meses, ela vai libertando, ela vai transformando, porque ela é eficaz. A pessoa está fazendo um serviço, está lembrando da palavra. A pessoa está viajando, está lembrando da palavra. A pessoa está num passeio, está lembrando uma palavra, porque ela fica fazendo efeito dias e dias, meses e meses, semanas e semanas. Mas ela vai transformando, porque ela é penetrante. Ela penetra, ela é como uma espada de dois gumes. Ela trabalha dos dois lados, irmãos. A palavra de Deus, ela trabalha dos dois lados. Ela trabalha em quem está ministrando e para quem está ouvindo. A palavra de Deus, ela muda qualquer história. Ela penetra na alma. E ela vai penetrando e ela vai tirando aquele sentimento ruim, aquilo que a pessoa estava planejando fazer, aquilo que a pessoa queria fazer, aquilo que a pessoa já estava na mente. A palavra de Deus começa a tocar no coração e a pessoa estava com aquele sentimento ruim, a pessoa estava fazendo um plano ruim, a pessoa estava com planos, e através da palavra que o pregador está pregando, a pessoa acaba mudando os seus planos. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma espada. E ela vai alcançando, ela vai dividindo, ela vai tocando em tudo. Ela tem o poder de discernir o pensamento que está no coração. Você já imaginou? Eu pregando sem eu saber, Deus me usando, e eu discernindo o pensamento que está no seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, e a pessoa tinha um plano e acaba mudando o plano. E nem Deus tem me usado para falar com muitas pessoas. Muitos desabafam, muitos não desabafam, mas o que importa é que o nome de Deus seja glorificado e que muitas almas cheguem aos pés de Cristo através da pregação da palavra. Por isso temos que pregar a palavra. Hebreus capítulo 4 vai nos dizer o que eu estou pregando aqui agora. Hebreus capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus. Glórias, glórias, glórias. Hebreus capítulo 4. Diz assim, no versículo 12. Ó, eu estava pregando agora. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela é viva. Essa palavra, ela é viva, tá? Ela é viva, ela é viva, essa palavra. Imagina uma palavra viva, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais cortante, ela é mais cortante. Você já imaginou, irmão Gabriel, irmã Heloísa, uma espada que tem corte dos dois lados, de um lado de cá e do lado de cá, bem afiada. Imagina ela de dois gumes, corta para os dois lados e bem cortante. Ó, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Vocês sabem o que é juntas e medulas, porque vocês estudou. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então ela discerne, tá? O pensamento do coração, discerne o propósito que está no coração. Por isso que tem muitas pessoas que vão fazer burrice com a sua vida e Deus, através da palavra, Ele alerta e a pessoa acaba desistindo de fazer um plano errado,
que ia destruir a vida dele ou dela ou de outras pessoas, ia tomar decisões erradas, porque a palavra de Deus ela é alerta, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e tem o poder de discernir o pensamento do coração e dividir entre células e medulas. Aleluia, aleluia, glórias, 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 glórias. Dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Então temos que ter a palavra de Deus. Se a gente querer ser forte espiritualmente, temos que ler a palavra de Deus. Jesus está voltando, e tem muita gente que vai se arrepender pro resto da vida, porque não quiseram aproveitar o tempo, as oportunidades que tinha para ler a palavra de Deus, mas ficaram o tempo todo pendurado na internet, pendurado na televisão, dorme na frente da televisão, fica horas e horas na internet, fica horas e horas com gibi, com revista, com tudo que não presta, e não quer ler a palavra de Deus. Vão sofrer, meus irmãos, vão sofrer, vão se arrepender pro resto da vida. Por quê? Porque se tornaram fracos. Muitos vão ficar, não vão subir no arrebatamento, muitos vão sofrer e vão se arrepender tarde demais. Por isso, quem quiser ter vida boa, quem quiser ser um crente saudável, quem quiser ter comunhão com Deus, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, não pode ser um religioso fanático, tá? Tem que ser uma pessoa crente de verdade, o que crê no Senhor Jesus, o que obedece a palavra de Jesus, e aquele que segue a palavra e não segue doutrina que vem de homens, porque o que mais tem hoje é o erro dentro das congregações, doutrinas que vêm de homens, a qual eles acham que são melhores, com muitos ensinamentos errados, e a igreja, os fiéis sofrendo por falta da palavra. Porque se a palavra for pregada, for ensinada da maneira errada, não causa efeito. É a mesma coisa de dar um remédio falsificado, não causa efeito. Mas quando a palavra ela vem da maneira correta e a pessoa coloca a palavra em prática, é a mesma coisa de tomar o melhor medicamento. A pessoa sara, a pessoa tem mudança, a pessoa tem saúde, mas se trazer da maneira errada, não tem como melhorar. Tem muitas pessoas que estão colocando em prática, mas um ensinamento errado, e não tem como ter melhora da parte de Deus. Tem que colocar em prática essa palavra, essa doutrina, esse ensinamento a qual nós pregamos, a qual nós ensinamos, porque aí a pessoa vai ter vida, porque não só de pão, Jesus está falando, não é só de arroz, não é só de feijão, não é só de macarrão, não é só de pudim, não é só desses alimentos que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o que nós temos que ter, irmão. A palavra dentro de nós. Quem quiser ter vida boa, tem que ter a palavra dentro de nós. Olha o que está em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 13. Diz assim, ó: está vestido com um manto tinto de sangue. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Verbo de Deus. O que é verbo? Verbo é a palavra. E o seu nome se chama Verbo de Deus. A palavra de Deus. Então, irmãos, é só Jesus que tem palavras de vida eterna, que nem eu citei quase agora ali. Está em João 6, capítulo 6, verso 68. Está vestido com um manto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus, quer dizer a palavra, quer dizer Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo que esteve com o Pai desde o princípio. Em 1 João, capítulo 5, versículo de número 7, diz: pois há três que dão testemunho no céu. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra. A palavra é quem? Jesus. Jesus é o Verbo. E o Espírito Santo. Os três são um só.
E tem gente que não acredita na Trindade, irmão. Jesus disse: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que falta estudar a Bíblia. Quem não acredita é porque não estuda a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra é Jesus e o Espírito Santo. Os três são um só. Segundo Timóteo, no capítulo de número 2, no capítulo de número 4, versículo de número 2, diz: pregue a palavra. Pregue a palavra em momento de oportunidade ou não. Você tem que pregar, você tem que evangelizar. Pregue a palavra em momento de oportunidade ou não. Corrige. A palavra é para corrigir, meu irmão. Minha irmã, você acha que se eu ver alguém no erro, eu tenho como homem de Deus corrigir através da palavra? Ou que pastor que é eu? Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra em tempo oportuno ou fora de tempo. Corrija, repreende, exorta com toda a doutrina. Por quê? Porque assim a fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Quanta gente que mudou a sua vida, tanta gente que tem fé, tanta gente que crê, tanta gente que ora, tanta gente que busca, tanta gente que voltou a viver novamente e tinha planos horríveis, planos terríveis, e voltou a ter vida novamente por causa da palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala aí: como ouvirão se não há quem pregue? Por isso temos que pregar. E como ouvirão se não há quem pregue? Quão formoso são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. A palavra está perto de ti, a palavra está perto da tua boca e no teu coração. Isto é a palavra que pregamos, aleluia. Então pregue a palavra. Tem muita gente morta, tem muita gente morrendo espiritualmente, irmãos. Tem muita gente com o corpo físico cheio de saúde, cheio de força, mas espiritualmente estão mortos. Quantas pessoas no mundo inteiro que estão andando, que estão caminhando, que tem o seu trabalho, que tem sua família, que tem a sua empresa, que tem um bom diálogo, que tem uma boa saúde, mas espiritualmente está morto. Por que está morto, pastor? É fácil. Porque o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que ficam pecando, eles têm uma recompensa, eles têm um salário, e o salário é a morte espiritualmente, porque o salário de quem peca é a morte, e todos que vivem pecando são mortos espiritualmente. Para Deus não tem vida. Você já imaginou quantas pessoas que para Deus não tem vida? Eles estão comendo, estão bebendo, mas são mortos espiritualmente. Por isso que em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1 ou 2, Jesus disse para uma igreja: vocês têm nome de que vives, mas estão mortos. Então, ali, assim, meus irmãos, tem muitas igrejas nos dias de hoje que tem nome de que vive. Olha, essa igreja está viva, essa igreja é fervorosa, essa igreja Deus opera. Eles têm nome, mas estão mortos. Você já imaginou quantas pessoas mortas estão? E tem muitos que falam: eu ganhei alma, eu ganhei. Não ganhou. Só ganha se tiver de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas falam: eu já ganhei alma, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e vai trazendo para dentro da igreja. Não está trazendo, só está amontoando. Para ganhar uma alma, irmão, tem que ter sabedoria, tem que fazer com que esta pessoa tem que nascer de novo, ela tem que ter uma mudança, ela tem que nascer das águas, ela tem que nascer do Espírito, e tem que ter vida com Deus, porque não é fácil. Paulo disse que ele sofria para ver Cristo gerado naquela igreja a qual ele pregava.
A palavra de Deus diz que quem ganha alma sábio é. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que pregar o evangelho. Por quê? Porque tem muita gente morta espiritualmente. E o pecado, ele gera a morte. Para encerrar, meus irmãos, vou ler o versículo aqui. Para encerrar. Vamos encerrar aqui. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui agora. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12 e versículo 14 e versículo 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então toda pessoa, quando cai em uma tentação, porque ela já está cobiçando. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, ela atrai a pessoa e seduz. Tem muita gente que cai no pecado porque ela é atraída pela cobiça, e a cobiça acaba seduzindo, a pessoa acaba seduzindo pelaquilo que está cobiçando. Tem gente que está cobiçando alguma coisa e acaba caindo nessa tentação. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a pessoa é tentada pela cobiça, e a cobiça faz com que a pessoa caia no pecado, e o pecado consumado gera a morte, e essa morte faz com que muitas pessoas estão mortas. Espiritual. Aqui está falando de pecado gerando morte. Então todos que estão no pecado estão mortos espiritualmente. Então, meu querido e minha querida irmã, temos que pregar a palavra. Tem muita gente morrendo espiritualmente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus. Aleluia.